Nós estamos aqui com a doutora Simone Magaldi e estaremos falando mais uma vez sobre o tema a importância da espiritualidade na vida da criança. Doutora Simone, então, continuando falar sobre esse tema, nós falamos no módulo anterior sobre a natureza, que eu achei muito bonito falar, a natureza eclode e a mãe já pode mostrando apenas a natureza, apenas que não é apenas, né, um milagre fantástico, a grandeza do universo, que talvez alguém tenha construído. Conversar assim com a criança, como você acha que quem fez esta flor, quem fez, para ver a resposta da criança, isso é importante? Muito importante. Você sabe que eu lembro de 2 professores na minha vida. Um que foi o que me levou pela primeira vez no planetário. Eu nunca esqueço dele, professor Chamas. Imagina, eu que tenho uma memória muito fraca para nome, não esqueço desse professor, porque eu fiquei tão encantada a primeira vez que eu conheci o cosmos. Quando eu lembro dessa cena, foi assim. Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 10, 11 anos, provavelmente, e eu lembro que eu fiquei deslumbrada e foi uma revelação de que Deus existia. Eu tinha várias experiências religiosas, eu fazia muito curso de férias em igrejas. Ah, é? Naquela época não tinha dinheiro para viajar. Igrejas católicas na época? Não, em várias igrejas metodistas, presbiterianas, as mais diversas. A minha diversão nas férias era fazer cursinho bíblico. Por isso que você se tornou doutora em ciência das religiões. Exatamente. Então. Eu não tinha para onde viajar, eu fazia cursinhos bíblicos em igrejas dos bairros próximos da minha casa. Mas essa experiência foi a mais profunda religiosa que eu lembro de ter tido. Religiosa, embora eu tivesse sido no planetário. A segunda experiência profunda era um professor de história que eu tive no colegial, que ele estava dando aula, de repente ele parava, levantava da cadeira e ele dava aula fumando, incrível. Ele andava fumando para lá e para cá. E ele parava e dizia assim, gritando quase no meio da classe: se há criação, há de haver um criador, é óbvio. E ele dizia aquilo tão empolgado, como nem no chacoalhar cada aluno, como se a gente não percebesse o que tinha na nossa frente. E toda vez que ele falava aquilo, ele realmente chacoalhava o meu espírito, porque realmente é uma maravilha. E eu penso dessa maneira mesmo. Se você vê na Índia, por exemplo, o sagrado permeia o cotidiano. Até os nomes que eles têm, muitos nomes são nomes de a deuses, maioria, né? Todas as pessoas têm nomes religiosos, condutas religiosas. A pessoa levanta de manhã, a primeira atitude é o bindi, é o sinal religioso na testa. E uma reverência no altar que todo mundo tem em casa. É aquela que a gente vê aquelas gotas coloridas feitas de um pozinho, né? No terceiro olho. Que chama? Bindi. Bindi. Já é o primeiro ato logo que eles acordam de manhã. A reverência frente à imagem do seu santo de devoção, seja qual divindade for. Depois saem de casa, 90% da população da Índia vai ao templo todos os dias. Inclusive crianças também? Inclusive crianças, adultos, homens e mulheres. 90% vão todos os dias. 70% vão 5 vezes por semana. Nossa! E às vezes mais de uma vez ao dia. E você vê que, mesmo assim, a Índia é um dos países mais industrializados, mais ricos, mais participantes do capitalismo também. Também, né? não chega a ser rico, é bastante pobre, porque tem assim... Mas em termos de... uma multidão de gente, então você tem muita gente rica. Em termos de comércio, eles... Tem muita gente, muito comércio. Existem grandes industriais indianos. Sim. Então, quer dizer, não é excludente, né, a religião, porque às vezes a pessoa é muito religiosa e não se dedica ao trabalho, ou vice-versa, se dedica ao trabalho e acha que religião é o segundo plano. Mas elas podem conviver tranquilamente. Todos se dedicam muito à religião, todas as castas, a mais alta, hierarquicamente, economicamente falando, como a mais baixa, todos são extremamente religiosos. E a religião permeia o cotidiano. Enquanto que do outro lado do mundo, no Ocidente,
Quando se é religioso, se vai à missa, no caso do católico, aos domingos. Quando se vai. Isso porque às vezes a sogra ou o sogro exige, fica bom na fita, mas não vai de coração, né? Exato. Vai no casamento do primo, aí a no criança... batizado do sobrinho. Exato, vai fazer a primeira comunhão. Não é a religião que permeia como das nossas avós. 6 horas da tarde é a hora do terço, da Ave Maria. Todo mundo parava para rezar o terço. O sagrado fazia parte. Essa rotina, você acredita que ela fortalece... é muito saudável. É muito saudável para a psique humana. Eu não estou... Mas tem que ser de dentro para fora. Mas o sagrado, ele tem que permear a vida da gente. Os oratórios nas nossas casas, na minha casa, por onde você anda, você vê um templinho, um oratório de todas as religiões. Então, aproximar os símbolos religiosos... Os símbolos religiosos do nosso cotidiano. Porque faz bem psicologicamente, não só religiosamente falando, mas faz bem para a psique da criança. Da criança e da gente, com certeza. Do adulto também, se ele for... Porque às vezes o adulto vai despertar isso muito mais tarde. E se a criança já tiver mais contato, facilita, né? A certeza, por exemplo, para a criança, de que os anjos existem e fazem parte da vida dela. Estão com ela o tempo todo. Anjo da guarda é a experiência mais saudável que uma criança pode ter. E eu lembro, minha avó falava assim, eu tinha medo de dormir sozinha, quando eu estava, o primeiro quarto que eu tive sozinha, agora você vai dormir sozinha. Aí minha avó falava assim, ó, com Deus me deito, com Deus me levanto. Tenho 2 anjos no pé, 2 anjos não sei aonde. Eu enchi o meu quarto de anjos e ela ficava sossegada, estava tranquila, ela estava protegida. Então, sempre que eu vou visitar uma criança que nasce, que faz aniversário, que eu vou visitar pela primeira vez e tenho que levar um presentinho, assim, porque é uma comemoração, eu levo um anjinho, um desses de pelúcia, que agora tem de pelúcia, não daquele material fofinho, porque eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para ela ter do lado. E eu falo, olha, ele representa aquele que em espírito existe de verdade. E elas falam, mas é verdade? Eu falo, é sim. Esse aqui, ele está representando aquele que existe do teu ladinho e está aí sempre com você. E elas ficam super felizes de acreditar que tem um amigo real. Alguém que possa contar mesmo, né? Porque dá esta ideia de uma proteção divina, constante. E poderosa. É verdade, tanto é que todos esses filmes e livros que falam sobre isso fazem sucesso. É o verdadeiro super-herói. É verdade. É a importância disso na infância, né? Por imaginário da criança é poderosíssimo. Bom, vocês acompanharam mais uma vez a doutora Simone. Nós completamos então esse módulo falando sobre espiritualidade da criança. E nós vamos para um terceiro módulo, que nós vamos falar sobre os personagens imaginários que nós herdamos da cultura, que é o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, enfim. A Fada do Dente também tem. O Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda. Temos assunto. Se você quiser, então é só acompanhar o próximo módulo. Obrigada, doutora Simone. Obrigada a você.